1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 32, nessa escola bíblica. Que o Espírito Santo te abençoe. Venha nos abençoar. A palavra do Senhor dos Exércitos, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nos diz assim: E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entrar à presença do rei. E o rei lhes diz: Tomai convosco os servos de vosso Senhor, e fazeis subir meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o digo, Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono de Davi, rei meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Bendito seja Deus. Abençoa a sua palavra. Glorifica teu nome que é santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, no outro domingo nós falamos sobre o irmão de Salomão, Adonias, irmão por parte de pai, sabendo que Davi já estava velhote e já ia passar daqui para a eternidade. Esse homem tentou usurpar o trono, lembra? Convidou sacerdotes caídos, generais corruptos e todo um povo preguiçoso para ir ter com ele e proclamá-lo rei. Só que a mentira, ela persiste até chegar à verdade. Nesse tempo, Davi havia avisado que um dos seus filhos, que não tinha promessa do trono, estava usurpando o trono. Vale lembrar os irmãos que no outro domingo nós falamos muito que esse homem só chamou pessoas caídas, desviadas, corruptas, para ir ter com ele e levantar de maneira usurpadora ele como rei. Mas vamos aprender com o Espírito Santo como se faz a obra e como se adora a Deus. E como as coisas do Senhor são santas e porque elas prevalecem. Porque esse espírito de rebelião, de usurpação, começou pela serpente maligna, quando ainda era querubim ungido,
e quis ser maior que Deus. E transformado foi na coisa mais horrível que nenhuma mente humana pode imaginar. E com ele, terceira parte dos anjos, que hoje são milhões e milhões e milhões e milhões de demônios que estão atuando aí fora. Porém, nós vamos ver uma coisa. Primeiro, Davi chama quem? Zadok. Quem era Zadok? Sacerdote, fiel a Deus, fiel à nação, zeloso pelo sacrifício e muito amigo de Davi. O que é a função do sacerdote? Ele ministra perante Deus, leva a causa e também os sacrifícios, os pecados de um povo perante Deus. Esse sacerdote tem ligação direta com Todo-Poderoso. Então, para um reino ser bem estabelecido, para um lar ser bem estabelecido, para uma família, sua vida ser bem sucedida, tem que fazer como Davi fez. Chama o sacerdote, porque Cristo é nosso sumo sacerdote. É o que nos intercede por nós diante de Deus. E ele levou as nossas culpas, nossas maldições, até o Senhor Deus dos Exércitos, Deus Pai. Chama Natã. Quem era Natã? O profeta, homem santo, aquele que fala da parte de Deus. A profecia tem que estar presente na sua vida. O reino de Deus será revelado ao seu coração, à sua alma, através do profeta, de Natã, do Espírito Santo, porque é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é ele quem nos revela a vontade do Pai, é ele quem nos alerta quando o Pai não está sendo glorificado nas nossas vidas, é ele quem nos alerta do perigo, é ele quem nos avisa quando o Pai não está se agradando de algo que nós fizemos, e é ele que nos avisa das promessas e sinais de bênçãos que o Deus Pai tem para nós. E por último, ele chama Benaia. Quem era esse homem, filho de Joiada? Homem valente, matava leões. Em tempo de neve, ele não esperava o leão ir até nele, ele ia lá dentro da cova e buscava e matava. Pelejou com milhares e derrotou. Era um homem que está entre os valentes de Davi. Esse homem não tinha sol e chuva, inverno ou verão, qualquer hora do dia ou da noite, ele estava à disposição do reino de Davi, ele estava à disposição para derrotar os inimigos. Muito bem. Ele é símbolo da igreja fiel, destemida, valente, que não se curva diante da luta, da prova, da perseguição, da enfermidade, de uma questão financeira, não se curva. Benaia é o símbolo da igreja fiel, valente, desse homem, dessa mulher, que não deixa Satanás fazer da sua mente um campo de batalha, mas pelo contrário repreende, continua lutando, orando, buscando, crendo no Todo-Poderoso. Então, Davi chama esses três homens, chama essas três figuras, essas três personagens, para ir consagrar, declarar que Salomão era o rei. Agora nós vamos ver
Como que isso foi feito? Porque Davi fala: pegai, levai o meu filho Salomão e assenta ele sobre uma mula, minha mula. Profeticamente, você lembra de quê? O que o profeta diz? Eis aí, Jerusalém, o seu rei virá, humilde, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de animal. Assim como essa humildade aqui de Davi, querendo transmitir para Salomão, era um sinal claro do rei do universo que ia tomar forma de homem e que humildemente, se eu não me engano, no capítulo 21 de Mateus, ele entra em Jerusalém. Não entrou com carros sofisticados, não entrou com avião, com jatinhos, como vemos hoje, muitos pregadores, ostentando riquezas. E depois todos caem, entram em depressão. Tem um pastor aí que fez tanto barulho, está com um problema sério de cocaína. Porque a palavra é clara, a humildade vai à frente da honra. Quem exalta os servos é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Não deixa, não aceite que ninguém lhe exalte, que ninguém esteja te bajulando, porque a palavra é clara. Aquele que bajula o seu próximo, arma-lhe uma cilada. Era para ele ser montado numa mula, não era num carro de ouro. Depois Salomão vai ser exaltado assim. Mas naquele momento era um momento de humildade, porque simbolizava o Rei da Glória, o Senhor Jesus que viria, na sua humildade, montado sobre um jumento, entrando em Jerusalém. E tem que estar acompanhada a profecia, tem que estar acompanhado o sacerdote que ministra diante de Deus e a igreja fiel. Vocês têm que estar em contato com a igreja fiel, para que você seja membro do corpo de Cristo. Quando eu digo igreja fiel, lembra, não é placa, é aonde estiver um fiel, dois fiéis, ali está a igreja fiel de Deus. Muito bem, a ordem era: tomai convosco o servo de vosso Senhor, porque a igreja, o corpo tem que estar presente. Faz subir meu filho Salomão na mula, que é minha. Fazei-o descer a Gion, porque o descer é humilhar. E aquele que se humilha, Deus o exalta. E Zadok, o sacerdote, com Natão, o profeta, ali ungirão reis sobre Israel. Aqui não fala que Benaia ia ungir. Porque quem unge, quem nos cobre de unção, é o sumo sacerdote que nos assiste perante o Pai, e Natã, o profeta, o Espírito Santo, o Consolador que habita entre nós. Muito bem. Ali ungirão reis sobre Israel, então tocareis a trombeta e direis: viva o rei. A trombeta aqui era o chofar, feito de chifre de carneiro. Quando aquilo tocava, era em ocasiões especiais, ou indo para a guerra, ou a vitória na guerra, ou numa celebração especial. É o tocar da trombeta, é a voz da eternidade, são os anjos do Senhor, declarando aqui que esse reino é segundo a vontade de Deus, e todos gritando: viva o rei. É essa, viva o rei da glória, viva o rei sobre a minha família, viva o rei sobre os meus negócios,
vivo Rei sobre a minha saúde e vivo Rei principalmente sobre a minha vida espiritual, vivo Rei sobre a minha salvação. Viva o Senhor Jesus, viva a obra séria do Espírito Santo, viva em nome de Jesus Cristo, toda honra e glória seja dada a Ele. Alguma dúvida, irmão? Escreve aí. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Eu acho que está, né? Amém. Estão entendendo. Glória a Deus. Vocês vão ver. Está ouvindo? O pastor disse que é preciso comunicar com a igreja fiel, mesmo que seja só um ou dois fiéis. Mas hoje em dia, pelo menos no país onde eu vivo, falar de fé é proibido. Ou seja, se houver um ou dois fiéis, é difícil de saber. Então é preciso ultrapassar isso, é preciso falar de Deus. Olha, o sentido da palavra aqui é você estar em comunicação com o corpo fiel. É igual você estar aqui no nosso meio, no grupo da igreja, falando, assistindo o culto. Agora, mesmo ambiente que você frequenta, que é onde tem o maior índice de ateísmo, que é a universidade, no momento oportuno Deus te usa também para falar da palavra. E certamente ali você vai encontrar pessoas sedentas ou até que já servem a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Irmã Roberta Ribeiro está entendendo, não está, irmã Roberta? Tá, hoje de manhã ela só escreve. Então subireis após ele e virá e se assentará ao meu lugar, porque tem ordenado que ele seja rei sobre Israel e sobre Judá. Então, o reino de Salomão era passageiro, mas o reino do Messias, ele é para todo sempre. Porque quando a pedra é cortada do céu, derruba a estátua de Nabucodonosor, todos os reinos passam com uma pragana no estio, que é aquela bola de mato seco, que a gente vê muito em filmes de oeste americano, e que o vento leva. Assim, todos esses reinos passaram, mas a rocha, a pedra viva permanece, por isso que em Apocalipse fala, todos os reinos vieram ser do nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Por isso que Salomão foi ungido dessa maneira, mostrando a humildade de Cristo, para depois o Pai o exaltar sobre todas as coisas. E é por isso que depois ele fala, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Viva o Rei! Pode falar aí dentro de você e em voz aí. Viva o Rei, amém? Viva o Rei. Falou, viva o Rei? Viva o Rei. Viva o Rei, viva o Rei. Viva o Rei da glória. Viva o Rei da glória. Amém. Bom, então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém, assim seja, assim o digo o Senhor Deus do meu Senhor. Essa é a palavra da igreja. Concordar com aquilo que é do Espírito Santo. Essa é a função da igreja, concordar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que o Senhor determinou. 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 32, os irmãos que estão entrando, o título do estudo é Viva o Rei, viva a obra do Espírito, viva o Senhor Jesus.
Então Benaia concorda e diz ainda: o reino deles, que Deus abençoe, que seja maior do que o reino do meu Senhor. E assim foi. O reino de Salomão prosperou, porque nesse tempo não teve muita morte. Nesse tempo, Israel alcançou paz com todos os vizinhos. Assim também o reino do Senhor Jesus ia prosperar e prospera sobre todos, porque todos os reis passaram, estão passando. A última agora foi lá da Inglaterra, nem vou falar muito dela. Viu? Passaram todos, mas o Rei da Glória permanece. Então, tudo que for do Espírito Santo, a igreja fiel compreende e fala: é isso mesmo, que Deus prospera, que Deus abençoa, em nome de Jesus. Viva o Rei, pode falar aí, viva o Rei da Glória. Amém? Isso bate um medo, um desespero no inferno. Amém. Amém. Vamos lá agora. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus, os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, o levar a Gion. Igualzinho Jesus entrou em Jerusalém. Agora observa o versículo 39. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo. Ele não foi lá comprar na venda. Ele não foi lá buscar no vizinho. Ele foi dentro do tabernáculo buscar esse vaso de azeite. Porque o Cristo verdadeiro, Cristo quer dizer ungido. E esse Cristo verdadeiro veio com unção do alto. Porque o sacerdote, o tabernáculo era lugar santo de Deus. Só podia entrar ali o sacerdote e no lugar santíssimo o sumo sacerdote. Porque Zadok vai buscar justamente no tabernáculo esse azeite, era profeticamente dizendo: o rei que vem aí não será ungido com óleo aqui dessa terra, com aquele azeite que é extraído da azeitona. Esse rei virá com unção do alto, do tabernáculo santo eterno do Deus vivo à eternidade. Por isso que ele entra lá. Simbolicamente, ele está mostrando o Espírito Santo. Olha, como Salomão está sendo ungido com óleo que veio do tabernáculo, o Rei da Glória, o Filho do Deus vivo, ele vem ungido não com unção dessa terra, não com óleo dessa terra, mas com o óleo da eternidade. Por isso que a palavra fala que Deus ungiu com óleo santo. Louvado seja Deus. Não é bonito isso, irmãos? Ver como o Senhor é glorificado. Viva o Rei. Pode dizer aí, viva o Rei. Muito bem. Zadok, o profeta. Isso. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão e tocou a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Ungiu, tocou a trombeta e todo o povo gritou. É para proclamar a glória e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra fala em Apocalipse que os tímidos ficarão de fora. Não tenha medo de declarar que Jesus Cristo é o Rei. Não tenha medo de proclamar sua palavra e sua salvação. Jesus Cristo é o Senhor. E como diz a palavra, Paulo pelo Espírito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, louvado seja Deus.
E como diz a palavra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos proclamar esse nome, essa obra. Viva o Senhor, viva a obra do Senhor, viva o Rei da glória. Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. Hein? Oh, glória. Que bênção, né, irmãos? Oh, glória. Isadoc, pronto. E todo o povo, depois desliga o microfone aí, viu? E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaita e se alegrava com grande alegria, de maneira que o seu clamor retiniu, estremeceu toda a terra. É isso que ele está nos ensinando, que quando nós colocamos nossa alegria, extravasamos nossa alegria para fora, nosso gesto de gratidão, estremece a terra, estremece o inferno, estremece as trevas, não suporta a alegria de um crente. As trevas não suportam a alegria de um crente. Por isso que a palavra fala em provérbio: há gritos de júbilo na casa do justo. Na hora que eu dou uns glória aqui, até a mulher e o menino ficam, epa, que é isso? Mas tem que dar, não se aveste, não se aveste. Dá o grito de glória, é para a terra estremecer, é para as trevas estremecer, é para demônios entrar em desespero. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Entra no seu quarto, na sua casa, no seu quintal e proclama o grito de glória. Jesus Cristo é o Senhor. Passa a orar nesse tom de voz também que eu estou orando. Ou silêncio, ou como eu estou orando, proclamando dentro da sua casa. Viva o Rei. Viva a obra do Espírito. Viva a salvação. Viva o livramento. Viva Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, por quê? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Toda a terra jubilou. A sensação de justiça foi feita. É o que está para acontecer na nossa nação brasileira. Aqueles que alegraram por um pouco de tempo, está vindo uma tremenda vergonha. Porque o Rei da Glória está sobre a nação também brasileira. Louvado seja Deus. Quando os inimigos ouvirem isso, entrarem em desespero. Que grita é essa? Que alvoroço é esse? Não é alvoroço. É um povo organizado, doutrinado pelo Espírito Santo, gritando: viva o Rei! Viva a obra do Espírito Santo. Viva a salvação em Cristo Jesus. Vive aquele que morreu na cruz, que padeceu por nós, que derrotou a morte, que esmagou a cabeça de serpente. Quando fala esmagar a cabeça da serpente, é destruir os planos malignos que estavam na mente dele de dominar todo mundo. Vive esse rei, vive aquele que tomou forma de homem, se humilhou, mas agora é Senhor dos céus e da terra. Viva o Rei, viva a glória do Deus vivo. Aleluia. Amém, amados? Então aprendemos como adorar, aprendemos como invocar Deus. E uma coisa é certa, o povo se alegrou, porque o Senhor derrama alegria, o Espírito Santo, sobre quem proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, quem foi entronizado foi Salomão, mas quem foi abençoado também foi o povo. A glória e honra seja somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
mas a alegria do Espírito Santo e a edificação Ele derrama sobre a sua igreja. Viva o Rei, viva o Senhor Jesus, viva o Deus Pai forte, Pai da eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo, o Senhor, viva o Rei, bendito seja Deus. Amém.